Olá! Setembro de 2009, uma explosão fez tremer o chão. Atingiu 80 metros quadrados, um quarteirão inteiro. Deixou 2 mortes, 12 pessoas feridas. 2 casas foram destruídas e outras 30 danificadas. Encravada em um bairro residencial de Santo André, funcionava uma loja de fogos de artifício, que teve negado pela prefeitura alvará para a venda de fogos e não tinha autorização para fabricar os produtos. Assim como a loja que explodiu, só na cidade de São Paulo há pelo menos 180 lojas e depósitos clandestinos, isso funcionando em épocas de Natal e também de festa junina, segundo a Associação Brasileira de Pirotecnia. Mas como é a regulamentação para essa atividade? A quem cabe a fiscalização? É necessário um controle mais rígido? Esse é o tema do Assembleia Debate de hoje. Participam do programa o secretário de Controle Urbano da capital paulista, Orlando Almeida, o subprefeito de Santo Amaro, o coronel Manuel Antônio Silva, o diretor técnico da Associação Brasileira de Pirotecnia, Walter Jeremias, o empresário do setor de material explosivo, Misael Antônio de Souza, e o deputado Fernando Capês, do PSDB. Bom, obrigado a todos pela presença para discutir um assunto que está preocupando as pessoas, principalmente que estamos nos encaminhando aí para o final do ano. Gostaria de começar com o secretário. Como é feita a ação da prefeitura? A prefeitura tem que função nessa cadeia de fiscalização da questão dos fogos e dos explosivos? Porque Exército tem uma função, o governo federal tem outra, o governo do estado tem outra e prefeituras outras, né? Não é isso? Muito bem. Eu queria primeiro agradecer, Isabel, a oportunidade de estar aqui nesse programa importante da Assembleia Legislativa, representando a cidade de São Paulo. Também homenagear aqui o deputado Fernando Capês, sempre preocupado com essas questões que atingem os consumidores, no caso de fogos de artifício na cidade de São Paulo. Queria dizer que na Prefeitura de São Paulo nós seguimos a lei. E a lei é uma hierarquia, a Constituição Federal, ela tem artigos próprios onde o Ministério do Exército, através da R-105, é quem controla os explosivos no Brasil. Também a legislação estadual, existe uma delegacia especializada, que é a Delegacia de Produtos Controlados, e que tem exigências importantes para aqueles que queiram comercializar os fogos de artifício. A Prefeitura de São Paulo abraça toda essa legislação, tem uma legislação própria, a Lei 12.891 de 99, e normas gerais para que aquele que queira comercializar o fogo de artifício na cidade de São Paulo tem regras importantes. Já dizer que não há fábrica de fogos de artifício na cidade de São Paulo. O nosso plano diretor estratégico, a Lei 13.430, e também a Lei de Uso e Ocupação do Solo, chamada Lei de Zoneamento, a Lei 13.885, proibiram que houvesse na cidade de São Paulo fábricas de fogo de artifício. A legislação que permite a comercialização, como eu disse, é bastante rígida. Em primeiro, num raio de 100 metros não podem existir aqueles equipamentos, aqueles empreendimentos, aqueles imóveis onde há grande concentração e potencialmente aumentar o explosivo. É o caso, por exemplo, não pode existir posto de gasolina, não podem existir hospitais, não podem existir escolas, não podem existir teatros, nem grandes supermercados. Locais de aglomeração de pessoas. Exatamente, para que eventualmente num acidente último que ocorreu na cidade de São Paulo em 1995, no bairro de Pirituba, onde infelizmente faleceram 2 pessoas e outras ficaram feridas. O que quis dizer que a prefeitura, a administração da ocasião, acabou apertando a legislação e além da questão do raio de 100 metros, somente pode ser comercializado o produto de fogos de artifício naquela loja. Não pode misturar, por exemplo, caça e pesca, que tem arma também, que tem munição, com uma loja de fogos de artifício. Também os produtos devem ser armazenados em caixa original, não pode vender aí no varejo, tem que vender naquela caixa que veio originalmente da própria fábrica. Coronel, pensando aqui em termos de subprefeitura, a subprefeitura de Santo Amaro abrange um número muito grande de bairros, é uma das maiores subprefeituras, digamos assim, em termos de administração. Como é fiscalizar? Porque quem está mais perto é o subprefeito.
né? O secretário comanda, mas nesse caso, mas quem está ali perto mesmo é o subprefeito. Como controlar essa fabricação clandestina? A fabricação clandestina realmente seria um controle muito difícil, mas a fiscalização através dos agentes gestores é feita diuturnamente em suas saídas para fiscalização e nesse último evento nós tivemos determinação do prefeito para que fosse intensivado bastante essa busca por esses locais clandestinos. E realmente na região de Santo Amaro nós não temos nenhuma com autorização para funcionamento dessas lojas e clandestina até o momento nós não localizamos. Não vou dizer que não tem, porque justamente por ser clandestino. Então essa é uma grande dificuldade de ser encontrado. Então, como nós trabalhamos muito com a prevenção, e é a obrigação de todos se prevenir contra esse tipo de acidente. Então, nós esperamos as denúncias para que nós possamos fazer a fiscalização e apreender todo esse material e interditar o estabelecimento que esteja vendido isso clandestinamente. Eu vou até aqui já lembrar o número, o e-mail para denúncias da Prefeitura de São Paulo, é controleurbano, tudo junto, @prefeitura.sp.gov.br, e os telefones também, 3397-3655, 3397-3656. Se você souber suspeitar que alguém armazena ou fabrica fogos de artifício em casa, avisa a Prefeitura, tanto nesse e-mail quanto nesses telefones. Bom, continuando o programa, queria saber do diretor da associação, como é que a associação vê esse número? São várias leis, decretos, o poder concorrente aí do Exército, do governo federal, do Estado, da Prefeitura. Isso tudo acaba levando a não fiscalização, justamente porque tem muita gente que deve fiscalizar? Eu acho que não tem muita gente que deve fiscalizar. De acordo com a primeira legislação de fogos de artifício, que é exclusivamente de fogos de artifício, é o Decreto-Lei 4.238, de 8 de abril de 1940, em cujo primeiro artigo diz que são permitidos em todo o território nacional a fabricação, comércio e uso de fogos de artifício, inclusive na capital. Já o decreto de 2000, que é o 3.665, cabe ao Exército, constitucionalmente, legislar sobre fabricação, comércio, trânsito, tráfego, importação e exportação de fogos de artifício e outros produtos controlados, são diversos. E ele delega poderes à Secretaria de Segurança Pública para auxiliá-lo exatamente na fabricação, comércio e uso de fogos de artifício, que é o artigo 33 e 34 desse decreto. Agora, a Prefeitura tem essa lei que realmente eu considero que é a lei mais rigorosa do Brasil, que, modéstia à parte, a associação ajudou a construir, a fazer. Construí-la, entendeu? Que é um dos princípios da associação, é auxiliar, inclusive, os poderes públicos numa legislação mais efetiva, mais abrangente, mais moderna. Então, a gente não quer que seja facilitado totalmente a comercialização. A gente quer rigidez, mas não que seja inviabilizado. Hoje, infelizmente, não é do tempo do Dr. Orlando, a Prefeitura sistematicamente nega licenças de fogos de artifício. Agora, eu acho que deveria que haver um bom termo, porque como que pode, se o Exército, que é federal, acha o local capaz para comercializar fogos, o Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, da DPC na capital e delegacias nos demais municípios, também acha que o local está de acordo com a legislação. A associação faz uma pré-vistoria de acordo com a própria lei da Prefeitura, a 2.891. Nós vamos, fotografamos, verificamos a parte de segurança do local e, entretanto, apesar de tudo isso, praticamente não se consegue uma licença a nível municipal. Isso para venda? Para o comércio. Para fabricação, não? Não, a fabricação é proibida na zona urbana. É proibida. O Exército não autoriza a fabricação de fogos. Seria uma coisa ensandecida mesmo. A fabricação, na verdade, cabe exclusivamente ao Exército. A
fiscalização. Porque as grandes explosões que ocorreram na Bahia, em Minas, que mataram 50, 60 pessoas, foram em fábricas, né, de fogos de artifício. A fábrica, infelizmente, é inerente, tanto que as fábricas pagam o maior adicional de periculosidade do Brasil, que são 30% sobre os salários que os funcionários ganham. Que realmente... Se eu estou entendendo, o senhor está dizendo que a restrição que a Prefeitura de São Paulo impõe à comercialização acaba levando à clandestinidade? Acaba inviabilizando. Leva à clandestinidade, também. Isso? Para você ter uma ideia, por volta de 68, 1970, acredito que o doutor Misael deve se lembrar disso, só na capital abria mais ou menos umas 2.000 microlojas de fogos. De vez em quando pegava fogo em alguma, não acontecia nada, nem sequer derruba o telhado, a pessoa limpa lá e coloca os fogos de novo. O grande problema é que São Paulo está tendo uma concentração muito grande de fogos de artifício, porque praticamente 100 pessoas jurídicas estão tomando conta de 1.000 a 2.000 pessoas. Deputado Fernando Capês, o que pode estar acontecendo aí? Juntando esses elementos que a gente tem, essa restrição que existe na cidade de São Paulo, que pode levar à clandestinidade e, ao mesmo tempo, essa concentração nas mãos de alguns. Que quadro é esse? Porque assusta, né? As pessoas ficam assustadas. Nós entendemos que tem que haver um rigor na concessão do alvará de funcionamento, tem que realmente haver uma análise bastante rigorosa que é feita pela Diretoria de Fiscalização do Exército, quando concede esta autorização, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado, que é a Divisão de Produtos Controlados, que é um órgão que integra a Polícia Civil, no caso do Estado de São Paulo, e também pelo município, as autoridades de fiscalização. Inclusive, as autoridades estaduais de fiscalização tributária também podem atuar para a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes daquela pessoa jurídica. O sonegador é a atribuição da Secretaria. O clandestino, com mais rigor ou sem mais rigor, ele continuará existindo. Porque o clandestino é aquele que não preenche os requisitos. E ele faz um comércio ilegal, clandestino, como o próprio nome diz, criminoso, configura uma contravenção penal, é previsto inclusive na lei do Estatuto do Desarmamento. E o problema principal que você coloca acaba caindo permanentemente naquilo que a gente chama problema da deficiência do Estado de meios, de pessoal, para exercer uma fiscalização. Por mais eficiente que seja essa fiscalização, ninguém desconhece que há sempre um déficit permanente entre a demanda do serviço público e as necessidades sociais. Por mais eficiente que ele seja, nós temos hoje, por exemplo, o secretário municipal Orlando Almeida, que é um secretário que ele tem sido elogiadíssimo por todas as autoridades, dos mais variados ramos do poder público, independentemente de partido, e odiado por aqueles que querem burlar a lei. Tem feito um trabalho muito competente. As subprefeituras estão nas mãos de subprefeitos de reconhecida idoneidade. Muitos deles, como o Coronel Manuel, são oficiais da Polícia Militar, reformados, com uma história, com uma carreira. Então existe uma credibilidade nesta fiscalização. O problema é que, por maior que seja a intensidade desta fiscalização, a cidade de São Paulo, o estado, principalmente na região metropolitana, é muito grande, muito extensa, com aglomeração de casas, é muito fácil o sujeito tentar se furtar a esta fiscalização. O que é necessário efetuar é justamente essa união de forças, porque o decreto 3665 de 2000, a legislação dá uma cumulatividade de funções de fiscalização. O Exército, através da sua diretoria de fiscalização, tem sim a obrigação de fiscalizar, não pode se furtar a isso. A Secretaria da Segurança Pública, principalmente a Polícia Civil, tem que fazer essa fiscalização. A Polícia Militar pode sim, através dos seus talões de ocorrência, informar e notificar as autoridades municipais e a Polícia Civil. E, finalmente, as próprias autoridades municipais das subprefeituras e da Secretaria da Fazenda, que pode caçar o registro. Então tem que haver, acho que, a meu ver, e nós estamos aqui na presença do secretário Orlando Almeida, seria até uma autoridade capaz de catalisar esse esforço, promover uma reunião, fica uma sugestão,
com representantes do Ministério Público, da Polícia, fiscais da Receita Estadual. Se o Exército quiser participar, acho que é muito importante. E com as subprefeituras, para iniciar uma grande ação de fiscalização. Porque aconteceu uma vez, infelizmente nada impede que volte a acontecer. Nós estamos entrando na tal da sazonalidade de final de ano. As pessoas adoram soltar fogos. Tudo é motivo para soltar fogos no final do ano, né? As pessoas fazem festa, comemoram. A gente sabe como é que não é só na virada do ano, não. É a partir do final de novembro a gente começa a ouvir fogos quase que todos os dias à noite. Eu estou aqui com o decreto 3666 e aqui no artigo 33 diz que as secretarias de segurança pública prestarão aos órgãos de fiscalização do Exército toda a colaboração necessária, parágrafo único. As instruções, atribuições estão aqui para colaboração com o Exército. Então, me parece que quem tem essa atribuição é o Exército mesmo. Eu gostaria de colocar na conversa o doutor Misael. Fala um pouquinho para a gente, Misael. Como é que é? O senhor trabalha nessa área, o senhor conhece esse assunto. Essas fabriquetas de fundo de quintal, de fogos de artifício, eles trabalham com que material? Com pólvora mesmo? Vamos falar do contexto jurídico. Vamos falar do contexto jurídico e legal. Está tudo errado. Está tudo errado. É um decreto de 1934 que vem sendo reformulado com o mesmo conteúdo. Se muda apenas as siglas Ministério da Guerra para Ministério do Exército, Ministério do Exército para Ministério da Defesa. Então, tudo errado. Considero isso uma atribuição federal e não estadual, porque é previsto no artigo 21, inciso 6º da Constituição Federal, que é a atribuição exclusiva da União legislar, autorizar, a fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Aí encerramos o assunto. Agora, nesse país, todo mundo tem o hábito de legislar. Legisla a prefeitura, legisla o Estado, legisla determinados municípios, até sem muita expressão nesse sentido, quando a atribuição e a competência é do Exército. Acredito e estou, inclusive, me empenhando perante as autoridades militares que o Exército também deva controlar o comércio e deverá ser expedida uma norma padronizando isso a nível federal. Com isso, nós estaremos profissionalizando a atividade, porque, com todo respeito aos empresários do setor, mas existe uma primariedade na comercialização, no comércio, no fornecimento das informações para o consumidor. O consumidor não é bem esclarecido para uma queima de fogos. O produto não vem com tanto esclarecimento que deveria vir. Considero que os esclarecimentos contidos numa embalagem são ainda incipientes. Teríamos que ter muito mais esclarecimento para aquele usuário final. E aí sim a prefeitura e a Polícia Civil fiscalizar o depósito aonde será estocada aquela grande quantidade de produto com mais rigor. E vou mais. Considero até que o depósito não deveria manter o fogos acabado, deveria manter fogos inerte para esclarecer o seu cliente. E a retirada deveria ser num ponto estratégico, por exemplo, um depósito da associação, um depósito em regiões estratégicas da cidade. E hoje o que existe no Brasil, Isabela, é uma verdadeira balbúrdia. A Bahia, por exemplo, você tem uma feira de fogos. Você só pode comprar fogos, adquirir fogos na feira de fogos. Então fazem lá uma feira com várias barracas, o baiano solidário pede um bico de luz. Nesse bico de luz ele tem que colocar lá o forno de micro-ondas, porque ele gosta de comer, a geladeirinha dele, que ele gosta de beber, tomar uma geladinha, o som, que o baiano é movido a som, não pode viver sem som. Vai ouvindo. E ele, mais solidário ainda, empresta o bico de luz dele para o vizinho dele. Sobrecarrega. Certo, agora se dá um curto-circuito, que você já viu o que acontece. Então é primário tudo o que acontece. Muito bem, vamos ao Sergipe. Sergipe, eles fazem aquele carramanchão, aquela coisa bonita para se dançar, dançam a noite inteira. E em volta do carramanchão, eles colocam barraca de fogos coberta de piaçava ou sapé.
Então veja os riscos que acontecem. Por isso que eu disse no início que nós temos que profissionalizar um pouco mais. Bom, o doutor Misael está tocando num monte de assunto. O deputado Capês está louco para interferir aqui, para dar um pitaco. Depois eu quero também. Também quer dar um Pois não. Ótimo. Eu sou fabricante também. Misael é polêmico. Me Você prove vai no programa. Polêmico, porque ele sugere algo mais restritivo, que me parece demonstra para a população o tamanho do risco que ela corre Sim, ao estar sim. manipulando. Sim. Porque a impressão que a gente tem olhando uma caixa de fogos é aquela coisa toda muito bonitinha. Bonitinha. Eu só Mas não sei é que assim. criança pequena morre de medo de Eu fogos de recebi de artifício. presente de um empresário há um ano atrás, uma caixa de fogos, e esse empresário escrevia no seu produto, principalmente no importado, que nós temos que fiscalizar bem isso. O importado dizia assim, ver instruções de uso no R105. O R105 é esse livro aqui. Imagine se o consumidor vai ter esse livrinho para ler e ver as normas de segurança. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Deputado Capês. Brincadeira. 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 Não, eu acho o seguinte, Mas aconteceu. Como é que o pode? Misael toca num assunto interessante, mas a questão é do âmbito de competência de cada legislação. Que deve ser federal. A legislação federal, sobretudo monitorada por subsídios fornecidos pelas Forças Armadas, deve indicar em lei e complementada por decreto quais são os produtos que podem ser produzidos e comercializados livremente, quais são os produtos de uso restrito e quais os produtos de uso proibido. Então tem permitido, restrito e proibido. Também os fogos de artifícios, explosivos, tudo isso cabe ao Exército. Muito bem. Ocorre que o município não pode ser privado de legislar a respeito, porque o município tem que analisar o seu peculiar interesse. É ele que está analisando onde estão as zonas estritamente residenciais, onde existe a concentração maior ou menor de escolas, sim, deputado, de hospitais. Deputado, mas nós teríamos que ter uma regra federal para que o município se amparasse naquela regra federal e seguisse aquela determinação, coisa que não existe. Esta explosão de Santo André, por exemplo, este caso de Santo André, o que existe isso? Alguém que tem o poder de fiscalizar vai na loja semanalmente com outras finalidades. Isso existe. Principalmente, por quê? Porque não existe uma norma própria, não se sabe se obedece a prefeitura, não se sabe se obedece a polícia, não se sabe se obedece ao exército. Estamos falando uma questão de fiscalização. Sim. Nós temos um país com proporções continentais que cabe a cada município definir dentro do seu peculiar interesse as suas zonas estratégicas de atuação e de comércio. As duas legislações, a meu ver, elas devem coexistir. Harmônicas, mas você não pode tirar do município a descentralização na análise dessa questão. A questão que nós estamos enfrentando, repito, e penso que você colocou isso muito bem, é fundamentalmente de falha de fiscalização. Ninguém pode ter comércio de fogos de artifício explosivos ao lado, dentro de uma área estritamente residencial, onde as pessoas estão fazendo ligações de luz clandestinas, que também são ilegais, capazes de produzir o curto-circuito. Isso a legislação já proíbe. A situação que o senhor coloca, doutor Misael, teria que nosso vir grande uma especialista, e é mesmo porque é hoje um dos empresários que não apenas, ele dá assessoria jurídica a toda essa área, é um profundo conhecedor, mas essa questão que nós estamos colocando, ela passa por uma deficiência de fiscalização que decorre da inexistência de um plano de atuação conjunta. O que aconteceu em Santo André, o que já aconteceu na Bahia, o que aconteceu em Minas Gerais, o que pode acontecer em Sergipe, é fruto da inobservância das determinações legais e regulamentares da União e dos municípios. Não existia um alvará municipal, por exemplo, em Santo André. Segundo os dados que nós colhemos da imprensa, não sei se o senhor tem um outro dado, mas havia autorização do Exército para aquele comércio. Não, da polícia. Mas não havia alvará. Não, o Exército não fiscaliza. Sim, não, alvará. E é o que nós queremos que o Exército fiscalize também. Alvará. Não havia alvará policial de funcionamento fornecido pela prefeitura.
Se a prefeitura estivesse alijada desse processo... Não havia se o alvará município, para vender não fogos. havia alvará de funcionamento autorizado pelo município. Não, tinha um alvará para funcionar o bazar. O município não dava, segundo o que nós vimos, o município não dava autorização para o estabelecimento funcionar no comércio de explosivos. Mas o que fogos, existe... não. Então, é isso que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. O que ocorreu foi em decorrência de uma inobservância, de uma determinação, uma proibição municipal. Porque a minha intervenção é para dizer o seguinte: o município tem sim um papel muito importante na disciplina, de acordo com as peculiaridades locais, Perfeito. e na fiscalização. Tanto é verdade que, se não existisse lei municipal ou competência do município, ninguém estaria agora a dizer que esse estabelecimento estava irregular no comércio em razão da falta de autorização municipal. Bom, a gente volta já já. O Dr. Walter, da Associação Brasileira de Pirotecnia, quer dar sua opinião também, mas isso daqui a pouquinho, porque o assunto é quente, explosivo. Até já. A Assembleia Debate de hoje volta e está discutindo a questão do armazenamento, da venda ilegal de explosivos em cidades como São Paulo, por exemplo, ou na Grande São Paulo, região do ABC, onde em setembro aconteceu a explosão de uma loja que estocava clandestinamente o produto. O Dr. Walter, que é da Associação Brasileira de Pirotecnia, quer se posicionar a respeito dessa rigidez maior, até mesmo na produção, que foi aqui sugestionada pelo Dr. Misael, que é um empresário do setor dessa área de explosivos. Perfeito. Né? Dr. Walter. Embora seja amigo particular, mas eu discordo de alguns pontos, que eu também sou fabricante mais ou menos há 40 anos, no ramo de pirotecnia. E hoje as informações, na verdade, são muito completas nas caixas de embalagem. Do produto brasileiro. Produto brasileiro. Porque ele virou produto importado. O próprio Exército, inclusive, exige que todos os produtos hoje sejam embalados. E proíbe a venda de qualquer produto a granel, solto. Exatamente devido aos riscos. Por exemplo, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, onde se concentra praticamente 99% das fábricas, tem inclusive um laboratório do Senai que, antes que qualquer produto entre em produção e venda, primeiro é feita uma avaliação técnica, não só fisicamente do produto, como também da parte química. Inclusive já foi extinto no Brasil vários produtos que são nocivos à saúde, como chumbo, enxofre, mercúrio, antimônio, mercúrio, estão banidos do Brasil. Clorato de potássio, que é um produto muito instável, qualquer tipo de contato com ele. Hoje nós usamos perclorato de potássio. A minha fábrica, aliás, foi a primeira a introduzir no Brasil, devido a problema de exportação para os Estados Unidos e Canadá. Então, o que acontece? Hoje os produtos brasileiros são classificados em 4 classificações, A, B, C e D, de acordo com periculosidades. Ser vendido para qualquer pessoa, inclusive menores de idade, o B para maiores de 16 anos, e classe C e D, que tem maior teor explosivos, para maior de 18 anos. Mas o lojista fiscaliza isso? Eu tenho minhas dúvidas. Não, inclusive a associação ela ministra curso de capacitação profissional que está previsto na própria lei municipal de São Paulo, na 12.891. E eu, inclusive, Isabela, estou sugerindo ao Exército, o Walter pode até não gostar, mas eu estou preocupado com a segurança pública, eu estou sugerindo ao Exército que dentro dessa loja se mantenha a presença de um técnico em pirotecnia. Afinal, se o menor vai comprar o fogos, ele tem que saber como é que solta aquilo. Ele tem que conhecer a distância, ele tem que conhecer os cuidados que ele deve adotar disso. Por quê? Porque você não pode vender uma caixa de fogos, assim como você não pode permitir que um cidadão fique num farol com uma caixa de fogos, como se aquilo fosse brincadeira. Isso quando não abre a caixa então, e nós sai temos que vendendo profissionalizar um um pouco mais o assunto. Agora, também temos que cobrar das autoridades municipais que respeitem isso como sendo uma atividade comercial. Porque tem estado, por exemplo, e município, não, só vamos expedir o alvará
nas festas juninas. Quer dizer, a atividade comercial morreu. Ele aborta a atividade comercial. Por que só na época das festas juninas? Não, é uma atividade comercial lícita como outra qualquer, que tem que ter o seu registro no Exército, tem que ter o seu registro no município, tem que ter o seu registro no Estado e tem que ter o responsável técnico para que seja orientado os consumidores. Como os tem tem que ter um farmacêutico na farmácia? Com certeza. Com certeza. Você não pode ir numa farmácia de manipulação de qualquer medicamento sem que tenha um profissional. O coronel quer. Aproveitando falar em farmácia aí, será que alguém lê o que está escrito nos fogos antes de utilizar? A bula do fogos? Como ler a bula? Como ler a bula dos remédios? Como ler a bula do remédio. Ele não tem onde se informar, coronel. Acho que ninguém ele usa. não tem onde se informar. Eu vejo um morteiro que chega a 150 metros de altura, vem duas frases no morteiro. E os fabricantes, o que será que vem escrito? Brasileiro não vem. Qual será a instrução que vem naquelas cangalhas de balão? Qual a instrução que vem na cangalha de balão? É proibido, então. É federal. Inclusive... Qualquer produto para balão está proibido pelo Exército. É o maior problema. O maior problema hoje de incêndio seria, porque existe incêndio florestal, o balão é proibido, é crime ambiental. Então, como que vai ser autorizar a fabricar a cangalha de balão? Isso, de qualquer forma, é proibido, porque ele pode provocar acidente tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. Né? Em floresta, muita queima de mata aí é causado por balões, indústrias até, inclusive. Nós tivemos um exemplo claro aqui. Balão com fogos de artifício? Aqui pior ainda. Aqui em São Paulo, nós tivemos um exemplo claro aqui do museu, que o teto queimou todinho, o teto de fibra lá, com o problema de balão. Nós tivemos agora essa semana o aeroporto, um balão caindo no aeroporto. Agora, aquelas cangalhas que põe no balão vai detonar a qualquer momento. Pode ser na hora que está subindo, como já aconteceu, nós tivemos até filme aí na televisão sobre isso. Pode ser na hora que está lá em cima, que seria, entre aspas, a forma mais segura de detonar esses explosivos. E pode ser na hora da queda também, que pode provocar um estrago, a gente não sabe aonde vai acontecer. Mas eu queria só pôr mais uma coisa ainda. Sim. Só mais uma coisinha antes. Nós estamos falando dos grandes acidentes, que tem um número grande de vítimas, mas podemos voltar um pouquinho mais, que os acidentes começam desde a criança que usa uma bombinha dessa pequena, que produz a queimadura, produz mutilação, produz até a morte. Então são vários estágios de acidentes que podem acontecer. A realidade coronel, todo mundo gosta de fogos, todo mundo quer comemorar, existe um consumo muito forte, o que nós precisamos é nos preocupar com uma regulamentação específica para o setor e profissionalizar o setor. Agora, profissionalizar. O secretário queria deixar bem claro que a atribuição do município, o que cabe ao município nessa questão dos fogos de artifício. Muito bem. Primeiro, Isabel, eu queria fazer aqui uma constatação. O deputado Capês falou que o Misael é baiano. Eu não acredito, porque baiano é arretado. Não deixa ninguém externar aqui com clareza a sua opinião. Saí do Mas aeroporto eu tenho certeza que... E é dono de metade da ilha de Comandatuba. Então ele vai lá para realmente zerar o QI na Bahia, mas não consegue. Então, dizer o seguinte, que primeiro a questão que o deputado Fernando Capês levantou de um eventual encontro, uma reunião importante, não cabe aqui à Prefeitura de São Paulo, eu diria até, porque o fogo de artifício não é só vendido aqui na capital. Está aí o exemplo de Santo André. É Brasil. É Brasil. O balão, quando você solta um balão em Diadema, dependendo do vento, ele pode cair no aeroporto de Congonhas. Então, nós não temos competência para dizer... As linhas territoriais são imaginárias. Então, eu vou sugerir aqui, pela competência que tem, o conhecimento que já demonstrou aqui nessa entrevista sobre o assunto, colocar aqui, eu tenho certeza que os colegas aqui vão aplaudir essa manifestação, no sentido que o deputado Capês promova uma audiência pública estadual para tratar do assunto e, quem sabe, um seminário preparatório para essa audiência pública. Acho que é extremamente importante. Com relação à questão de competência, eu queria dizer que a Constituição Federal, no seu artigo 30, ela dá aos municípios a competência de orientar e fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano. Isso quer dizer o seguinte, a Prefeitura dá o alvará desde que existam condições elencadas na lei. Nós, funcionários públicos, não podemos fazer aquilo que nós achamos, nós só fazemos o que a lei determina.
Então, se a lei determina que para uma determinada atividade tem que ter alvará, essa determinação está descrita na lei. No caso de comercialização de fogos de artifício, levando em conta que já ficou claro que na cidade de São Paulo não pode haver a fabricação dos fogos de artifício, mas sim só a comercialização, aquele imóvel, primeiro, eles têm que estar regular. O que é imóvel regular? Aquele que tem a BITSE, que tem auto de conclusão, que tem um alvará de regularização. Ele deve estar contido em um zoneamento onde é permitido aquela atividade. Ele não pode estar dentro de uma zona estritamente residencial. Portanto, o zoneamento é outra questão importante. Regras especiais dizem com relação a 100 metros de raio de não estar próximo ao hospital, escola, posto de gasolina, distribuidores de gás, etc., para não potencializar a explosão eventual e também o número de pessoas que possam ser acidentadas. Por último, eu queria dizer que nós só autorizamos se vierem as autorizações necessárias federais e estaduais. Então, se não tiver o alvará para a comercialização do produto da Delegacia de Produtos Controlados, nós não vamos de forma nenhuma estar fornecendo esse alvará. Com relação à fiscalização, eu queria dizer que o subprefeito de Santo Amaro, o Coronel Manuel, já deixou muito claro essa questão, até pela experiência que ele tem, foi comandante aqui no estado do Corpo de Bombeiros, e dizer que essa informação que ele deu do prefeito Kassab foi uma determinação, ordem a cada um dos 31 subprefeitos que colocaram na semana do acidente em Santo André os seus 750 fiscais na rua. Nós detectamos 44 unidades que vendiam fogos de artifício que foram fiscalizadas, 8 foram interditadas de plano, 10 foram intimadas à apresentação de outras documentações e 2 foram multadas. E as demais? As demais estavam fechadas. Não tiveram a fiscalização porque não estavam fechadas. Ou seja, as regulares foram todas fiscalizadas. Todas fiscalizadas. O importante é dizer que essa questão do clandestino, bem explicou já o deputado Capês, são pessoas que não sabem exatamente o que estão fazendo, o risco que estão trazendo à população, a questão dos baloeiros que colocam as cangalhas, como disse já o nosso subprefeito Manuel. Queria dizer que a população já tem, eu gostaria inclusive que você trouxesse novamente o nosso telefone, o nosso e-mail, porque se você não fiscalizar, e aí não se trata, deputado, de nenhum denuncismo, de nenhum caça às bruxas, porque se o seu vizinho está fazendo balão, colocando cangalha, mesmo que não seja aqui na capital, que seja dentre os 39 municípios da cidade de São Paulo, pode ter certeza que esse balão com o explosivo vai cair na casa de alguém, vai cair em cima de uma escola que o seu filho esteja, de um hospital, de um cinema, de um teatro, de um posto de gasolina, e isso vai causar um malefício enorme para os habitantes da região metropolitana de São Paulo. Portanto, informe a autoridade policial, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a sua subprefeitura, no caso da capital, se esse fato estiver ocorrendo. Eu estou com uma questão aqui. Que material que é usado para fazer fogos clandestinos? Né? Pólvora principalmente, que é o mais alto em teor de explosão. Pólvora. Sabe como é que se fabrica uma bomba, por exemplo, caseira? Coisa mais fácil. Você compra um rojão, desmancha o rojão com pólvora, né? Nós trabalhamos junto na época juntamente com o 2º Batalhão de Choque, na prevenção de violência praticada por torcidas organizadas. A gente pega um rojão, joga a pólvora num saco plástico, coloca a bola de gude, amarra, ele joga. Aquilo é uma explosão de grande potência e de caráter letal, inclusive. Estilhaço. Então, estilhaço pode matar, como já inclusive matou um garoto de 12 anos, no estádio do Nacional em 92. Então, nós estamos falando aqui, Bel, nesse programa, da diferença entre a vida e a morte. Claro, claro. Da fiscalização efetiva ou não, da autorização ou não, pode haver a diferença entre uma pessoa viver ou morrer. Então, eu lembro na década de 40, o Al Capone, que dominava o crime organizado em Chicago, ele foi pego pelo Elliot Ness,
aí, pelos chamados intocáveis, através de um erro na sua contabilidade. Ele foi condenado pela prática de crime fiscal. Então, muitas vezes você pode inibir quando o sujeito, ele clandestinamente, ele comercializa esses produtos, cuja venda pode, inclusive, estar alimentando um assassino, um homicida que vai fabricar uma bomba, ou mesmo uma pessoa imprudente que vai manusear de forma inadequada e provocar a morte de outros. Então, quando ele está agindo dessa maneira, com certeza, ele está exercendo uma atividade comercial sem autorização da prefeitura, numa área em que ele está proibido de fazer. Existe uma lei municipal que estabelece os requisitos, não pode comercializar em área residencial, tem que estar a 100 metros de hospitais, de escolas. Então, o município, através das subprefeituras, tem feito uma fiscalização tão competente, tão efetiva, tem condições, evidentemente com as suas limitações, que é a limitação de todo o poder público diante da demanda de necessidades sociais, mas ele tem condições de fazer uma fiscalização. A Polícia Civil tem que também fazer a sua fiscalização, porque é uma contravenção penal, a soltura de balões, é uma infração penal, então pode ser instaurado um inquérito policial. Então, quando existe a possibilidade de uma ação conjunta, se parte da prefeitura ou não, mas já foram feitas ações em sistema de força-tarefa para fechamento de desmanches clandestinos, com muito sucesso. E nada impede que haja uma comunhão de esforços das autoridades estaduais e municipais para detectar onde existem esses pontos. Postos de gasolina, não? Nos postos de gasolina, que é fraude de combustíveis. Eu quero ver quem pode me ajudar. Por que eu perguntei como é feito? Como são feitos os fogos clandestinamente? Porque me veio à cabeça as mineradoras que trabalham com explosivos. Quem fiscaliza isso? Ocorrem os assaltos, são roubados esses explosivos? São explosivos com potencial maior de destruição do que a pólvora, não é? As mineradoras trabalham com produtos à base de nitrocelulose. Isso aí não é utilizado em fabricação Não, eu sei, na fabricação legal dos fogos. Eu estou me questionando na fabricação, também não se usa. Tem componente químico para isso, né? Não. Os componentes que nós usamos, por exemplo, na tal bomba explosiva que o deputado mencionou, a gente usa o perclorato de potássio, o enxofre, o alumínio escuro, que é para dar aquela eu perguntei explosiva. Porque eu imagino que muita gente como eu não saiba exatamente E hoje, o que infelizmente, lá onde nós temos as fábricas, são mais ou menos 60 fábricas, o Brasil hoje é o segundo maior produtor mundial de fogos, só perde para a China. Lá já está havendo bastante furto. Eu estava lá há 2 meses atrás, 2 fábricas que eu tenho lá. Furto de matéria-prima, os clandestinos. Inclusive, houve um furto à mão armada. Deram coronhada na roubando cabeça. Pólvora, tudo isso. Rouba matéria-prima para fabricar produtos clandestinos. Por exemplo, bomba de grande teor, explosivo, um produto que chama bola-metralha, que é altamente perigoso. Eles pegam uma bola de cimento redonda e passam a pólvora branca explosiva em torno dela. Essa bomba, qualquer atrito que ela tem, ela provoca fogo. Aproveitando que o senhor está com a palavra, senhor Walter, suas considerações finais, porque o programa já chegou ao fim. Tem um minutinho para suas considerações finais. Então, você fala sobre como a pessoa poderá saber sobre segurança. Hoje o Brasil, por exemplo, é signatário da ONU. Existe um sistema de controle de explosivo, chama Manual de Critérios da ONU, do qual o Brasil é signatário. Então, os produtos são classificados 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, quanto ao teor de periculosidade. 1.4, no teste são colocadas várias caixas de embalagem e provoca a ignição de uma caixa. Se explodirem todas as caixas, ele é 1.1G. É um produto que pode explodir de uma única vez. Se explodir somente uma caixa entre 10 ou 20, ele é 1.3G. Também é incapaz de explodir uma casa, um imóvel, por exemplo. Se ele for 1.4G, ele pode ser, inclusive, vendido em qualquer lugar. Apenas 1 ou 2 peças, uma caixa, ele pode explodir. Tanto que nos Estados Unidos existem lojas de fogos, até em postos de combustíveis. Nossa, me dá medo só de pensar. Se for 1.4, não tem perigo nenhum. Me dá medo só de pensar. Não tem risco nenhum. Eu não confio. Eu acredito que seja verdadeiro, eu já vi nos Estados claro. Unidos. Eu já vi. Mas como acharam agora esse depósito clandestino a 100 metros ali, estocado os fogos e a pólvora de
funilaria, com aquelas faíscas todas. E rapidamente, se a lei municipal de São Paulo, que está em vigor, for seguida, eu posso lhe garantir que não vai haver explosão nenhuma em São Paulo. Que ela, inclusive, mesmo o doutor falando que não é atribuição da prefeitura, mas ela disciplina as quantidades de produto em cada loja. Então não há risco de uma explosão única, por exemplo. Bom, continuando agora com as nossas colocações finais, Coronel, por favor, as suas colocações finais, um minutinho. O senhor que é subprefeito de Santo Amaro. Como eu sempre trabalhei com prevenção, eu digo que todos os tipos, discordo do Dr. Walter, né? Todos os tipos, existe realmente um risco muito grande, porque pode dizer que não vai explodir, mas o acidente pode ser com aquele que também vai detonar os fogos na brincadeira, na comemoração da Copa, que nós temos no ano que vem aí. Então, a prevenção tem que ser realmente muito rigorosa nisso daí, porque nós temos o levantamento aqui da Associação Brasileira de Cirurgia de Mão, dos acidentes, de 100 acidentes, 70% ocorrem queimaduras. Então, as queimaduras são na manipulação, na detonação mesmo, né? Voluntária dos fogos. 20% são lesões de escoriações e cortes. 10% com amputações. Então, mesmo no fogos de artifício legalmente vendido, pode acontecer amputações. Então, nós estamos falando só de grandes números de mortes e tal, mas falando da prevenção também, nós temos acidentes domésticos, até com criança mexendo com os fogos. Então, e isso não é que a legislação prevê. Agora, São Paulo é uma cidade que tem aglomerado humano em todo ponto. Inclusive, o secretário não falou dos pontos de ônibus, tem que ter 100 metros de ponto de ônibus. Agora eu coloco a autorização, daqui uns dias vem o ACT e põe um ponto de ônibus a menos de 100 metros. Alguém tem que sair, né? Vai ter que sair. Então, em São Paulo, como nós temos pontos de ônibus a cada 100 metros, então nós não temos lugar para pôr vendas regulares. Então nós temos toda essa dificuldade que realmente um fórum para ser debatido, todas essas condições, não esquecendo da parte preventiva que tem que ser constante, porque o acidente vai continuar existindo em qualquer lugar que nós temos comemorações aí, né? Bom, obrigado, subprefeito de Santo Amaro, Coronel Manuel Antônio Silva. Agora, a sua exposição final, o senhor Misael Antônio de Souza, que é empresário do setor, falando nessa questão de queimadura, eu lembro, quando eu era criança, eu via os moleques num campinho de futebol perto da minha casa, abrindo aquelas bombinhas, que eram bombinhas que vendiam para criança. Esses eram moleques. Abrindo para fazer uma bomba maior. Tinha um que morava na aclimação que fazia isso também. Né? Tem um que morava na aclimação. O único que eu conheço que morava na aclimação, que é o deputado Fernando Mas eu não fazia isso não, ele é informador. Senhor Misael, é perigoso, ponto. E isso tem que ficar claro de alguma maneira, seja enrijecendo a lei, seja deixando mais claro na bula, digamos assim, dos fogos. Mas é uma atividade, uma das atividades mais antigas do planeta e que temos que conviver. Chineses já faziam, né? Temos que conviver. No Brasil não podemos agir emocionalmente, como se age diariamente. Ocorre um acidente, temos que planejar, temos que regulamentar, temos que profissionalizar o segmento. São Paulo tem restrição, Coronel? Tem. Mas temos zonas industriais que podemos fazer depósitos de fogos. Agora, o que não pode realmente é querer colocar 10, 12 toneladas de fogos de artifício em locais que tenham pontos de energia elétrica. Em locais estupidamente habitados, como eu vejo em alguns depósitos que eu conheço aqui em São Paulo. Então, temos que ter um pouco mais de critério dos empresários do segmento, certo? Existe realmente as fábricas em Santo Antônio do Monte, tem bancos de testes para fazer esses testes de fogos, mas tem que haver em outros estados brasileiros. E temos sim que nos preocupar com a segurança, porque apesar de todos nós gostarmos do assunto, todos nós gostamos de ver, de assistir ou de queimar os fogos, mas existe aí uma brecha muito grande, cada estado cria uma norma, cada estado age de uma maneira e isso só cria acidentes e só aumenta a clandestinidade. Tem que haver uma norma federal em harmonia com o estado e com o município. Com isso nós resolveremos o problema e reduziremos drasticamente os índices de acidentes que ocorrem no dia a dia. O fato é que a clandestinidade pode levar ao acidente. Sim. E a Prefeitura de São Paulo, aqui representada
pelo secretário de Controle Urbano da capital, Orlando Almeida, tem canais de comunicação com a população para que elas denunciem esses possíveis locais de armazenamento clandestino, tanto de fogos quanto de explosivos. Sem dúvida. Eu lembro de um ditado popular que as pessoas diziam assim: quem mexe com fogo corre o risco de se queimar. É evidente que é uma atividade lícita, porque está elencada dentre aquelas permitidas na cidade de São Paulo, com todas as restrições que já foram aqui levantadas. O doutor Misael fez aí uma proposta, é bom o deputado Capês, quem sabe, colocar nesse congresso que faria, com relação ao fogo de artifício não estar ativo, quer dizer, ser somente uma amostra para que numa loja a pessoa pudesse escolher, então não haveria risco de explosão nessa loja, podendo, quem sabe, até aumentar a oferta com lojas de caça, pesca e armas, tem todo um cuidado especial, e a entrega do produto em locais especiais que não tivessem oferecer tanto risco à população. Que nós temos na cidade de São Paulo. Uma outra questão que não se falou, mas é a questão dos profissionais. Nós temos, sim, profissionais de pirotecnia, que são aqueles que são contratados, principalmente no final do ano, seja pelas atividades esportivas, para detonar aquela quantidade enorme de explosivos, que é uma coisa muito bonita, todo mundo comemora. Então, a questão dos técnicos é uma questão importante também. Eu já passei aqui os telefones. Pois é, podemos até nossas repetir. Reclamações. Pudesse, por favor, repetir? Vamos repetir. Nós agradecemos à população de São Paulo que denunciem. As pessoas dizem que ninguém quer fiscalizar, que a lei é federal. Nós queremos fiscalizar. O prefeito Kassab diz: fiscalize, está aqui o exemplo do nosso subprefeito de Santo Amaro, e denunciem que nós vamos fiscalizar. Muito obrigada. Deputado Capês, para encerrar, foi intimado aí a fazer uma audiência pública para discutir. Nós vamos realizar essa audiência pública, porque o principal problema está nos clandestinos, ou seja, no comércio clandestino. E quem exerce uma atividade clandestinamente, a exercita fora da lei, à margem da lei. Por isso, ainda que a lei municipal de São Paulo seja uma lei bastante rigorosa, ainda que exista o Decreto Federal 3665 e o Estatuto do Desarmamento, sempre haverá aqueles comerciantes que querem violar a legislação. E por essa razão, denuncie no e-mail e no número que foi disponibilizado aqui, faça a sua denúncia e possibilite que haja uma fiscalização por todas as instâncias e, com isso, vidas sejam salvas. Obrigada, deputado Capês. E você guarde esse e-mail, guarde esses números de telefone. Você que suspeitar que alguém deposita, guarda, armazena fogos ou explosivos em casa de maneira irregular, por favor, denuncie para a prefeitura. Baloeiros também. controleurbano@prefeitura.sp.gov.br ou pelos telefones 3397-3655 e 3397-3656. A fiscalização é dever da população também. O Assembleia Debate de hoje fica por aqui. Nós teremos um encontro no próximo programa. Até lá.